16 de setembro, começamos mais um jornal Bom Dia Marechal. Hoje vamos falar sobre Fernando Henrique Cardoso, sobre sua vida e seus pensamentos. Ele era descendente dos revolucionários militares, chamado tenentismo, que durou do ano 1922 e 1930. Vamos diretamente ao Lago Municipal com a repórter Fabiane, que vai entrevistar o Fernando Henrique Cardoso. Bom dia, Ana. Hoje iremos fazer uma entrevista exclusiva com o Fernando Henrique Cardoso. Bom, vamos falar diretamente com ele. Nos acompanhe. Bom dia. Bom dia. Será que o senhor pode nos contar um pouco de sua vida? Sim, claro. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro no dia 18 de julho de 1931. Eu sou um sociólogo e cientista político brasileiro. Já fui professor emérito na Universidade de São Paulo. Também já lecionei no exterior na Universidade de Paris. Fui funcionário da SEBRAP, senador da República, pelos anos de 1983 e 1992. Também já me tornei ministro das Relações Exteriores em 1992. Ministro da Fazenda nos anos de 1993 e 1994. Fui presidente do Brasil por 2 vezes, em 1995 até 2002. Ouvimos falar, Fernando Henrique Cardoso é formado em Sociologia. Ele se formou na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na Universidade de São Paulo. Ele se tornou um estudante do marxismo, graças à influência de seu professor e amigo Floresta Fernandes, certo? Certo, exatamente. Muito interessante. Já que estamos falando sobre sociólogos, que tal ele falar um pouco sobre seus pensamentos? Então, conte-nos um pouco de seu principal pensamento. Bom, eu entrei com a ideia de revolução tecnológica. Sou um sociólogo neoliberal e minhas ideias são conservadoras. Eu defendo a ordem, o progresso pela vida do empreendedorismo, pelo Estado menor, tributação inteligente e disciplina na vida do país. Muito obrigado pela atenção. Dispõe. Agora voltaremos com a jornalista Ana Carolina, diretamente do Lago Municipal de Marechal Cândido Rondon. Fabiane, tenha um bom dia. Muito obrigada. Agora nós vamos para um rápido intervalo e não saiam daí, hein? Estamos de volta e agora eu vou pedir para a repórter Jéssica entrevistar algumas pessoas que estão passando lá no Lago Municipal sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso com o governo de José Sarney. Ana, já estou aqui com a Beatriz e ela irá nos contar do que se lembra sobre a atuação de Fernando Henrique Cardoso no governo de Sarney. Pelo que eu me lembro, ele, num discurso que ele fazia, uma vez alguém perguntou para ele o que ele achava da crença, o que ele achava de Deus. E ele se enrolou todo para falar. Aí o candidato adversário aproveitou a situação para criticá-lo. Pode me falar um pouco de quando ele se tornou ministro da Fazenda? Bom, pelo que eu me lembro, em 1986 ele foi reeleito senador do PMDB quando tiveram uma vitória enorme no Brasil devido à popularidade do Plano Cruzado. Você se lembra? Bom, em 19 de maio de 1993 assumiu o Ministério da Fazenda, cargo que ocupou até o dia 30 de março de 1994, sendo sucedido por Rubens Recupero. Nesse período começou a implantar o Plano Real, que foi dividido em 3 etapas, sendo as 2 primeiras implantadas enquanto Fernando Henrique era ministro da Fazenda. A primeira etapa foi o Programa de Ação Imediata. Na segunda etapa, no ano de 1994, editou-se a medida provisória de número 434, de 28 de fevereiro, que criou a URV, Universidade Real de Valor, já prevendo sua posterior transformação do real. Fernando Henrique deixou o cargo de ministro da Fazenda em meados de março de 1994. Esse plano se estabilizou na economia foi idealizado por uma equipe
econômicos graduados por Fernando Henrique. E muito obrigada pelas suas informações, Beatriz. Dispõe. Agora vamos diretamente para o estúdio com a jornalista Ana Carolina. Pelo que percebemos, o povo lembra de muita coisa. E eu vou pedir para a repórter Jéssica entrevistar outra pessoa que está passando lá pelo lago e falar sobre um pouco da presidência de Fernando Henrique Cardoso, que durou do ano de 1995 a 2002. Agora estou aqui com a Fabiane e ela irá nos contar sobre a presidência de Fernando Henrique Cardoso. Bom dia. Bom, Fernando Henrique Cardoso foi eleito no ano de 1994 e assumiu o cargo no dia 1º de janeiro de 1995. Lembro-me que o governo dele houve várias denúncias de corrupção. Dentre elas, a que merece mais destaque é a acusação de compra de propina para o parlamento de reeleição e de favorecimento de alguns grupos financeiros no processo de privatização de empresas. No seu segundo mandato, houve uma grande queda no real. Isso provocou uma crise financeira internacional, que levou ao Brasil uma enorme crise. Bom, essa crise acabou ocasionando uma queda na popularidade de Fernando Henrique Cardoso. Essa crise foi conhecida como crise do apagão. Henrique Cardoso, o que ele criou na parte de educação? Bom, em primeiro lugar, ele se destacou pelos seus 2 mandatos. Bom, eu lembro-me que ele criou o Fundo de Desenvolvimento de Ensino Fundamental, o Fundef, que garante mais recursos para o ensino fundamental. Criou também o Bolsa Escola, que ajudou muitas crianças. Bom, depois disso ele também criou investimentos privados em educação superior, faculdade de pós-graduação. Muito obrigada pelas informações. Agora voltamos ao estúdio com a repórter Ana Carolina. E agora vamos voltar com a repórter Fabiane e ela vai entrevistar mais algumas pessoas que estão passando pelo lago municipal de Marechal. Bom dia! Nós estamos aqui com a Leila e com o Éder e eles irão nos falar um pouco do que eles lembram sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. Vocês consideravam um bom governo? Eu não. Acho que foi um bom governante. Qual o motivo? Olha, eu acho que ele melhorou bastante a nossa cidade, a nossa região, né? Ele deu bastante emprego para algumas pessoas, né? Acho que é isso. Mais alguma coisa que vocês sabem assim? Eu não sei de nada, mas... Olha, a nossa região aqui, que não fez, faltou acho que um pouco mais de emprego no povo, né? Deu bastante desemprego nessa época, que foi presidente, né? É isso. Então tá, muito obrigado. Aqui no Jardim Marechal, conversando com o Cláudio. E ele irá nos falar um pouco sobre o que ele lembra sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso e como ele considerava esse governo. O Fernando Henrique Cardoso era um bom governador, principalmente para a agricultura, renovou muitas coisas e para o pessoal que trabalhava da classe alta sempre foi bem. Inclusive, até hoje está implantado o trabalho dele, que foi um bom presidente da República. Muito obrigada. Agora estou aqui com o Francisco e ele irá nos contar um pouco sobre o que mudou com o governo de Fernando Henrique Cardoso. O Henrique Cardoso, ele mudou o dinheiro, porque aquela moeda era muito alta já, daí ele baixou para real. E daí agora, depois daquilo melhorou tudo. Os antigos presidentes antes, eles tiravam zero, tirava um zero, tirava outro, e o dinheiro igual estava perdendo valor. E era só. Então tá, muito obrigada. Nada. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a vida de Fernando Henrique Cardoso. Ele foi uma pessoa muito importante na política do Brasil. E eu vou falar também sobre 3 livros que ele escreveu. O primeiro, A Arte na Política. O segundo, O Mundo em Português. E o terceiro, O Presidente segundo Sociólogo. Agora eu vou falar sobre um livro dele, que é Presidente segundo Sociólogo. Nesse livro contém 20 horas de entrevista com Fernando Henrique Cardoso, com o repórter Roberto Polomeu. E lá retrata, fala sobre alguns assuntos que ele pensa, sobre política, violência, drogas, religião, preconceito racial, presidentes do passado e o papel dos militares.
e alguns outros assuntos. Gente, agora que está chegando a época da eleição, quando o Fernando Henrique era candidato, ele deixou uma frase muito importante, que era essa: está na hora de cada candidato, com alma aberta e cara lavada, dizer para o país o que pensa. Então, gente, vote consciente e bom dia.